Fala galera, Saúde da Bahia, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, Professor Orlando Júnior. Nós vamos falar um pouco hoje aqui sobre uma das matérias mais importantes de concurso público, provas do AB de uma forma geral, que é qual matéria? Organização do Estado. Mas antes de começarmos a falar, deixa um like aí nesse vídeo se você gostou, deixe seus comentários, fale sobre qual assunto você quer que eu comente no próximo vídeo, né? Coloque aí nessa campanhazinha aí para você sempre saber quando tem vídeo novo por aqui. Então vamos lá, pessoal. A organização político-administrativa do nosso Estado é uma matéria extremamente prolixa, ela é muito extensa mesmo. E aqui eu vou fazer alguns vídeos aqui falando um pouco aí sobre essa matéria. Eu vou começar falando com um dos pontos primordiais, ao meu ver, sobre a organização do Estado, que é justamente a parte de repartição de competências. Você tem que entender que nós somos uma federação. Ou seja, a República Federativa do Brasil, ela fez uma descentralização política e acabou criando 4 entes federativos, União, Estados, DF, municípios, e com isso deu a eles autonomia política, administrativa e financeira. Só que imagina o seguinte, do que adianta, né, nós criarmos uma federação com 4 entes e não repartirmos as competências para esses entes, né? Com certeza você vai ter uma confusão dentro da sua federação. É a mesma coisa de você criar uma empresa com 4 sócios e não definir a competência de nenhum deles. Por isso que a doutrina costuma falar que a repartição de competências é o ponto nuclear, é uma das características imprescindíveis de uma federação e por isso essa repartição tem que ser feita pela própria Constituição Federal. Só que veja bem, tem muita coisa sobre repartição de competências, só que hoje eu quero focar em alguns artigos com vocês. Primeiro vamos visualizar o seguinte. A parte mais cobrada sobre repartição de competências você encontra dos artigos 21 ao 24 da Constituição. Só que funciona assim. O artigo 21 e o artigo 23, eles vão trabalhar competências administrativas. O artigo 21, competências administrativas exclusivas da União, e o 23, competências administrativas comuns, onde todos vão participar, União, Estado, DF, município. O artigo 22 e o 24, por sua vez, eles vão pregar competências legislativas. O artigo 22, competências privativas da União, e o artigo 24, competências concorrentes, União, Estado e Distrito Federal. Eu vou falar nesse vídeo especificamente sobre o artigo 22 e sobre o artigo 24. Porque de cada 10 questões cobradas sobre esses artigos, eu lhe asseguro veementemente que 8, 9 questões elas vêm das competências legislativas. Então vem cá. Diferentemente do artigo 21, onde a Constituição coloca competências exclusivas para a União, o 22 a Constituição coloca competências privativas. No artigo 21, quando eu coloco competências exclusivas, isso gera uma característica importante, que é a indelegabilidade. Ou seja, todas as competências arroladas no artigo 21 só podem ser executadas pela União. Se porventura Estado, DF ou município tentar executar, é inconstitucional. Diferentemente, quando eu falo no 22 que a competência é privativa, eu quero que você entenda que, em regra, quem legisla sobre aquelas matérias, então, é a dona União, beleza? Só que, por serem competências privativas, elas podem ser delegadas de acordo com o parágrafo único do artigo 22. Agora, qual é o grande ponto aí? Como você delega as competências privativas? Vamos lembrar? Para você delegar a competência privativa, primeiro, tem que ser por lei complementar. Então, se ele colocar na sua prova pessoal, porque as competências privativas vão ser delegadas nos termos da lei, na forma da lei, a lei específica não, é lei complementar. Quando eu não dou nome para uma lei, eu estou me referindo a uma lei ordinária. Segundo ponto, essa delegação deve alcançar estados e DF. Para que não haja nenhum tipo de favoritismo ou de perseguição, eu vou ter que contemplar os 26 estados e o Distrito Federal. Lembrando que o município não entrou nessa jogada. E para que eu possa consumar essa delegação, a Constituição fala que eu só posso delegar questões específicas do artigo 22, ok? Então, diferentemente das competências exclusivas, as privativas eu posso delegar desde que eu siga essa situação, ok? Até aqui? Só que vem cá, quando você vai para o artigo 24, ele vai pregar as competências concorrentes. Primeiro, na competência concorrente tem um que fica de fora, que é o município. Nas competências concorrentes, você coloca ali União, Estados e DF. Aí você fala assim, poxa, professor, coitadinho do município, ficou prejudicado. Ficou não. Embora o município não participe da competência concorrente, o artigo 30, inciso 2º, fala que ele pode suplementar tanto a legislação federal quanto a legislação estadual naquilo que lhe couber.
ok? Agora, como que funciona as competências concorrentes? Vem comigo, isso aqui despenca em prova, meu irmão. Veja bem, nas competências concorrentes, cabe à União estabelecer normas gerais. Então, quem cria os comandos gerais das matérias do artigo 24 é a União. União criando norma geral não impede que Estados e DF acabe suplementando isso, criando normas específicas. Só que você tem que entender que o artigo 24 é uma exceção à própria Constituição. A Constituição, em regra, ela prega a isonomia entre as leis federais, estaduais, distritais e municipais. Porém, no artigo 24 especificamente, a lei da União é hierarquicamente superior à lei do Estado. Muito cuidado com isso. Então, jamais eu vou permitir que uma norma específica do Estado contrarie uma norma geral da União, ok? Então, se a União fez norma geral, o Estado só pode fazer específica. Agora, eu, Estado, esperei a União criar uma norma geral para que, eventualmente, eu pudesse fazer uma norma específica. A União não fez, ela ficou inerte. Diante da inércia da União quanto à criação da norma geral, os Estados e o DF, eles assumem competência plena. Assumir competência plena é poder criar tanto a norma geral, como também a norma específica. Então, nas competências concorrentes, o Estado pode criar norma geral? Pode, desde que fique comprovada a inércia da União. Agora, olha isso aqui para nós fecharmos esse vídeo. Presta atenção. União não criou norma geral, então o Estado não pôde fazer norma específica diante dessa situação. Então, o Estado foi lá e assumiu competência plena, fez a geral e a específica. Só que tempos depois a União resolveu sair da sua inércia e de maneira superveniente criou uma norma geral. Quando a norma geral da União é criada posteriormente à do Estado, nós vamos analisar se ela está compatível ou não. Estando compatível, permanecem as duas. Agora a Constituição fala que nas partes contrárias a norma do Estado fica suspensa. Nas partes contrárias, a norma do Estado fica suspensa. Eu estou lhe assegurando veementemente que ele vai falar que fica revogada. Não fica revogada, fica suspensa. E aí, para finalizar, eu tento ser o mais direto possível. Qual é a diferença entre revogar e suspender? Quando você revoga uma norma, a norma está morta. Beleza? E aí, para você trazer uma norma revogada, uma norma morta, você tem que ressuscitá-la, você tem que repristiná-la. Porém, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, repristinar é exceção da exceção. Diferentemente, é uma norma suspensa. Uma norma suspensa é um cara que está em coma, ou seja, não está morto, mas não está produzindo efeito. Então, é muito mais fácil uma norma suspensa voltar a produzir efeito do que uma norma que já foi revogada. Gostou dessa dica? Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário e vamos aí divulgar o canal do Professor Orlando Júnior, porque aqui é constitucional na veia. Um grande abraço, só o ouro da Bahia, não esqueçam nunca, o meu objetivo é a sua aprovação.